Olá, nesse vídeo vamos resolver uma equação exponencial. Basicamente você tem que encontrar os valores de x que satisfazem essa equação. Como sempre, pause o vídeo e tente resolver sozinho. Bora lá, vamos conferir como resolve esse tipo de problema. A primeira coisa a se ter em mente é que, por vezes, na matemática você vai ser obrigado a simplificar as coisas antes de mais nada, né? E não vai ser diferente aqui. Essa expressão que está dentro do retângulo em amarelo, ela pode ser simplificada, né? Como que você toma o approach para esse tipo de coisa? Ali é muito válido você pensar em escrever todos os números segundo as suas potências. Então, em 7 ele pode ser escrito como 3 elevado a 3, né? E você vai utilizar isso de forma repetitiva, lembrando-se também da potência de potência, você vai fazer a multiplicação dessas potências, né? Então você tem que ter um cuidado maior ali no 18, né? Já que ele vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, e no 12 você inverte a prioridade, digamos assim. Bom, só por isso a gente já consegue visualizar uma diferença de cubos, né? Ali embaixo você também percebe que um fator comum pode ser posto em evidência. Eu vou já aplicar a diferença de cubos. Se você desconhece dessa fatoração, tem vários vídeos aí na internet para que você possa se munir desse conhecimento. Aqui no próprio canal mesmo eu já devo ter resolvido umas 3 questões que utilizam essa ideia. E lá embaixo você coloca o 2 elevado a x vezes 3 elevado a x em evidência. E magicamente você vai obter um termo que é coincidente, né, com aquele que a gente tinha colocado no primeiro par de parênteses pela diferença de cubos. E você se pergunta nesse momento, será que eu posso cancelar? Geralmente os professores falam para você tomar muito cuidado quando você vai fazer esse tipo de cancelamento, porque você pode estar ignorando, ao fazer isso, algumas raízes do seu conjunto de solução. E nitidamente você vai perder ponto, né, já que você se descuidou em relação a essas raízes. Só que, bom, vamos ver o que acontece se eu disser que 3 elevado a x menos 2 elevado a x por zero. O que acontece se isso acontecer? Vou até colocar em vermelho, né? Claramente aqui a solução vai ser x igual a zero, né? Se você substituir o zero ali, você vai obter 1 menos 1, que de fato é zero. Só que o problema é que quando você substitui x igual a zero lá no seu retângulo em amarelo, você vai ficar com zero sobre zero, né? E isso claramente não vai ser 19 sobre 6. Então acaba que de fato você vai poder cancelar esses termos aqui, mais precisamente o 3 elevado a x menos 2 elevado a x, porque o único valor que o tornaria nulo não corresponde a uma solução, né, para o seu problema. Então, beleza. Agora a gente pode continuar. Eu vou colocar em amarelo aqui o que nós temos. Então a ideia aqui agora é você simplificar mais ainda. Uma estratégia boa para você tomar aqui é simplesmente fazer essas 3 divisões, né, termo a termo do seu numerador. E daí você vai ficar com algo parecido com isso aqui. Então basicamente eu peguei o 3 elevado a 2x e dividi pelo denominador, evidentemente, e fiz isso até o último termo aqui da sua fração. E tudo isso vale aquele valor, né, 19 sobre 6. Justamente porque a gente está falando do retângulo em amarelo. Agora, é muito conveniente você fazer uma mudança de variáveis se você não se sente muito confiante, né? Mas você poderia chamar um certo A, invocar ele e dizer que ele vale justamente 3 sobre 2 elevado a x. O que a gente ganha com isso, né, em termos de observação?
fica mais fácil de você enxergar qual vai ser o próximo passo, que é justamente uma equação de segundo grau, né? O A, ele é um número não nulo, certamente, porque você está tomando um real não nulo e elevando ele a uma certa potência x. E certamente isso vai ser um número diferente de zero, então A é um número diferente de zero. Se isso de fato ocorre, a gente pode multiplicar a equação como um todo por A, né? E aí você vai cancelar algumas coisas e você vai ficar, portanto, com isso aqui. Eu vou passar esse 19 sobre 6 para o outro lado da equação e, finalmente, a gente termina de encontrar a nossa equação de segundo grau. Isso aqui, por que eu falei sobre você invocar uma variável de substituição barra auxiliar? Porque fica mais fácil, se você está começando a resolver esse tipo de problema, é identificar as equações que vão se originar dessa sua manipulação algébrica. Mas, se você já tem um certo traquejo matemático, claramente você pode pular esse passo e resolver como se o A de fato fosse o 3 sobre 2 elevado a x. Bom, dito isso, a gente agora resolve pelo método de resolução para equações de segundo grau, né? O temido Bhaskara. E aqui ele vai ser muito generoso, porque você vai ter um delta cujo radical é um quadrado perfeito. Beleza? Então, olhando para o radical, você percebe que 169 menos 4 vezes 36 vai dar 125, na verdade, né? E, portanto, você vai ficar com raiz quadrada de 25 sobre 36, ou seja, raiz quadrada de 5 sobre 6. Você vai obter dois valores para o A. O primeiro deles, você pode assumir o sinal positivo, e isso vai ficar igual a 3 sobre 2. E o outro valor vai ser o inverso, recíproco desse primeiro valor que a gente encontrou, por conta do fato das suas raízes resultarem ou terem um produto igual a 1, certo? E agora é só correr para o abraço, né? Porque 3 sobre 2 elevado a x era o nosso A. E, portanto, o primeiro valor de x possível, o x1, se você preferir, é justamente 1, né? E o segundo valor, ele está associado àquele 2/3, você pode escrever de forma totalmente conveniente o 2/3 como 3 meios elevado a menos 1. E, portanto, x1 aliás, x2 vai valer menos 1. Então, com esses dois valores, você tem aí o conjunto de solução sendo igual a menos 1 e 1. Lembrando, né, que a raiz que a gente havia encontrado, sendo 0, ela não constitui esse conjunto, já que a gente viu que ela de fato não corresponde a um cenário positivo. Se você substituir x por 0, você vai ficar com 0 sobre 0, e isso não é interessante. E, portanto, aquela expressão ali, né, 3 elevado a x menos 2 elevado a x, certamente é um número diferente de 0, e daí você está permitido a cortar, né, fazer a simplificação, aplicar a diferença de cubos, né, e eventualmente chegar na equação de segundo grau para achar essas duas soluções. Ótimo problema, e revisa algumas características aí de exponenciação. Esse foi o vídeo e eu vejo vocês numa próxima questão.